Bom dia, meus amores, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Márcia. Venho aqui esta manhã deixar uma palavra para o nosso coração, que venhamos analisar e pensar bem, né? Porque as coisas estão aí acontecendo. Não ver quem não quer, pois a palavra do Senhor diz que o príncipe desse tempo, né, já cegou o entendimento de muita gente. O que é que isso quer dizer? A respeito de uma venda espiritual que o diabo anda colocando nas pessoas, a qual não deixa com que elas venham enxergar a verdade, que a verdade é a palavra do Senhor. Porque antes que tudo acontecesse já estava escrito, mas ainda tem gente que não acredita, né? Eu me lembro que quando eu ainda era criança, eu ouvia falar a respeito que o dinheiro iria acabar. E não adianta, porque nós seres humanos temos uma mente limitada. E eu ficava me perguntando como que vai acabar o dinheiro do mundo, né? Como que vai virar uma moeda só? E o Pix veio aí, né, para nos mostrar que é possível. Então, tudo o que está escrito nas escrituras sagradas está acontecendo, vai acontecer. E mesmo assim, tem muita gente que vendo, né, não crê. É triste isso. Venho pedir também para que vocês possam tá compartilhando o meu vídeo, tá deixando comentários, like, se sentirem no coração de se inscrever também, para que o YouTube venha tá oferecendo os meus vídeos para que vocês possam estar me ajudando no canal. Amém? E a palavra de hoje se encontra em 2 Timóteo, os males e as corrupções dos últimos dias, né? Aí aqui diz, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Forte essa palavra, né? E se nós formos observar, é nítido que tudo isso já está acontecendo, né, gente? Quantas barbaridades a gente tem visto, né? Eu mesmo deletei minhas redes sociais porque eu andava perdendo muito tempo vendo vídeos, notícias, coisas que não edificam a gente. E quantas barbaridades eu via, sabe, a respeito de pai matando filho, filhos matando pai. Então, gente, estamos na última geração. Você acreditando ou não, você crendo ou não na palavra do Senhor, Ele está voltando. Pois os tempos se encontram muito difíceis. As pessoas, elas não têm mais amor pelo próximo. As pessoas não respeitam mais pai, mãe, não se tem, né, mais aquela reverência de antigamente. Eu lembro que, como eu fui criada num berço evangélico, eu lembro quando eu era pequena, eu ia para a igreja e, gente, os cultos eram totalmente diferentes. Muito, muito, muito diferente dos cultos de hoje. Antigamente, as crianças tinham reverência pelo obreiro que ficava na porta, pelo pastor, pela palavra que estava sendo pregada.
Eu lembro que naquele tempo, um obreiro, na hora da pregação, a criança estivesse bagunçando, fazendo zoada na igreja, o obreiro, ele chegava, repreendia aquela criança e era, sabe, tudo bem, tudo normal. Hoje, vai um obreiro fazer isso, porque os pais em si já estão criando uma geração decadente. Porque o que eu vejo que me deixa, sabe, totalmente, às vezes, entristecida, às vezes sem acreditar. Porque a palavra do Senhor diz: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e assim ele não esquece nem aparta dele. Ou por mais que ele se afaste, ele sempre vai lembrar, né? Mas como que uma criança, ela pode aprender, né? Ela pode ouvir a palavra se hoje os pais já levam os filhos para o culto com tablet, com telefone, com entretenimento, brinquedos, comida, como se o culto não fosse mais um lugar sagrado, né? Como se ali fosse um piquenique, como se fosse um ponto de encontro, como se fosse a sala de estar da casa da pessoa. Como que uma criança, ela vai poder ter reverência pela palavra de Deus se os pais já ensinam eles errado? Quantas e quantas vezes foram em inúmeras igrejas eu vejo crianças que sentam como se estivessem no sofá da sua sala. Não tem reverência. Mas por quê? Porque os pais ensinam assim. Porque a partir do momento que você permite seu filho estar jogando no culto, a partir do momento que você permite seu filho estar desenhando, brincando, se distraindo, ali o inimigo vai roubando a palavra, e a palavra não penetra, não entra, sabe? A criança cresce indo para a igreja, mas não aprende os princípios bíblicos, não aprende a ter reverência ao culto, não aprende a ter reverência à palavra do Senhor. E antigamente não era assim, não era. A gente ia para a igreja e eu lembro que minha mãe falava: quer ir no banheiro? Vá logo. Quer beber água? Vá logo. Porque depois que começar o culto, você não levanta mais. Hoje eu vejo crianças correndo, gritando, mães que para louvar precisam pegar o celular da mão dos filhos e sabe, é algo que te deixa, pelo menos eu não sei vocês, mas a mim me deixa, sabe, muito entristecida. Porque a gente que foi criado de uma maneira diferente, a gente que teve aqueles cultos de antigamente, cultos cheios de reverência, de temor, né? Fica perplexo. Bem verdade que com o tempo eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas tudo que eu aprendi e tudo que eu ouvi nos cultos não saiu de mim. Sempre quando eu me deparava fazendo coisas erradas, eu sabia que eu estava no caminho errado. Eu sabia que não foi aquilo que minha mãe e meus avós me ensinaram. Eu pedia perdão a Deus, eu pedia forças ao Senhor para me trazer de volta para a presença dele, porque eu sabia que se eu morresse daquele jeito, não haveria salvação para minha alma. Então as pessoas hoje confundem muito, acham que estar na igreja é estar em Cristo, e não é. Tem pessoas que acham que por ser filho de obreiro, ser filho de pastor, já está com sua salvação garantida, que tempo de igreja garante salvação, e não é. O que garante a tua salvação é a obediência e a comunhão com o Espírito Santo, certo? E gente, hoje nós temos que ter muito cuidado, a igreja que a gente frequenta, o que a gente anda se alimentando, porque o que tem de igrejas que não tem compromisso com Deus, o que tem de igrejas que só tem o nome de igreja, mas de igreja não tem nada. Já o mundo se encontra dentro dela. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, quando ele perde o tempero, para que ele serve? Né? Ele não serve para mais nada.
ele não serve, porque o sal que ele dá o gosto, o sabor da comida, que faz a diferença. E assim, eu vejo pessoas hoje que elas não estão preocupadas em mudar de vida, em verdadeiramente buscar uma mudança. Porque a Bíblia diz, venha como estás, mas não diz permanecer. E tem pessoas que querem servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e acha que tá tudo bem. E sinto te informar que não está tudo bem. Não está tudo bem. Tem que haver mudança, tem que haver renúncia, tem que haver uma mudança de mente. Se você bebia, você não pode beber mais. Se você mentia, você não pode mentir mais. Se você comprava e não pagava, você não pode mais fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz que ele vem buscar uma igreja lavada e remida. Ele vem buscar uma igreja diferente. E hoje você entra nas igrejas, você não vê diferença. Tem igrejas que você não sabe se você tá numa igreja ou se você tá num bar, se você tá numa boate. Sabe? Pessoas que estão banalizando a palavra do Senhor. Mas Jesus está voltando. Certo? Jesus está voltando e que venhamos consertar a nossa vida. Que venhamos buscar verdadeiramente uma mudança. Porque tudo o que está escrito já está acontecendo. Só não ver quem não quer. Tem pessoas que dizem bem assim, desde que eu era criança, eu ouvia falar, Jesus está voltando, e até hoje, mas ele vai voltar. Ele não voltou ainda porque está me dando e te dando a oportunidade de se arrepender, de mudar, porque ele não quer nos perder. Mas vai chegar uma hora que a porta da graça vai ser fechada e você não vai mais encontrar tempo, você não vai mais ter a oportunidade. E a Bíblia diz que vão ser dias difíceis, dias de dor, de tribulação. Então, irmãos, vamos buscar servir a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Não ligue se as pessoas te criticam. Não ligue se as pessoas falam que... Porque agora isso virou moda, né? Dizer que a palavra é antiquada. Dizer que estamos no século 20. Estamos no século 20, bem verdade, mas a palavra do Senhor não mudou. E ela não muda. Ele não vai mudar para me agradar e para te agradar. Nós que temos que mudar a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser. Porque o Senhor, ele é soberano, ele é criador dos céus e da terra. E ele tem o melhor para mim e para a tua vida. Mas cabe a nós nos submeter, entender que nós somos falhos, que nós somos miseráveis e pecadores, que nós precisamos da palavra genuína para que venhamos nos arrepender. A palavra do Senhor diz que é a palavra que muda, que liberta, que confronta os nossos defeitos, os nossos pecados, os nossos erros. E como que as pessoas podem ser confrontadas se a verdadeira palavra não é pregada mais em muitos lugares. Pastores que não são pastores delegados por Deus, são lobos que estão levando almas e almas e almas para o inferno com as suas pregações mentirosas, com as suas palavras mentirosas, palavras enganadoras. Gente, uma igreja que ela não te confronta, que ela não confronta os teus erros, você pode ter certeza que o Senhor não habita ali. Porque nós temos que ser confrontados todos os dias pela palavra do Senhor. Porque é ela que nos limpa, que tira toda a imperfeição, toda a impureza, todo o carrapicho que nós trazemos do mundo. E eu vejo pessoas que diz bem assim, Deus só quer o meu coração. Não.
O Senhor, Ele te quer por completo. Ele te quer por completo. O teu modo de falar, teu modo de agir, o teu viver, a tua maneira de se vestir. Porque as pessoas também andam falando por aí que veste não salva ninguém. Mas uma mulher salva, ela sabe se vestir, ela sabe se comportar. Porque não é ela, é o Espírito Santo que habita nela, que ensina a maneira como ela deve se comportar. Eu lembro algo que aconteceu comigo que foi muito impactante. Quando eu voltei para o Senhor, Ele mudou minhas vestes aos poucos, Ele foi mudando o meu comportamento, Ele foi me moldando. E assim, eu não vestia, e até hoje não visto blusas de manga, sem manga, manga curta. Deus tem um tratamento com cada pessoa, mas eu tô falando de mim, a minha experiência. Eu não visto, eu não gosto mais, então eu só visto roupa de manga. E um dia eu ganhei uma blusa que me agradou, que eu gostei tanto, ficou tão legal em mim, porém ela não tinha manga, ela era aqui assim. E eu sabia que eu não usava, porém eu peguei, experimentei em casa e eu gostei. E um certo dia eu tava me arrumando pra ir pro culto, coloquei uma saia e coloquei essa blusa. E eu verdadeiramente eu ia usá-la. Mas de imediato o Espírito Santo falou ao meu coração, nítido, você não se vestia assim. Por que tá querendo se vestir agora? Então o que eu quero te dizer essa manhã é que o Espírito Santo de Deus, ele fala contigo. Se você se olha no espelho e não consegue entender e ver que essa roupa que você tá usando não glorifica a Deus, então sinto te informar que você não está sensível à voz do Espírito. Você não tá tendo discernimento, você não tá ouvindo. Porque ele fala, ele te incomoda. Ele te incomoda se você falar algo que machuca alguém, se você incomoda o teu próximo, se você machuca, você se sente machucado enquanto você não vai até essa pessoa, não pede perdão, não pede desculpa, você não consegue ficar em paz. Isso é o Espírito Santo de Deus, porque nós não temos essa capacidade, porque a Bíblia já diz aqui que nos últimos dias haverá pessoas soberbas, ignorantes, prepotentes. Então, que você possa estar dando lugar e ouvindo a voz de Deus, para que você não venha estar só na igreja, mas que você venha estar em Cristo, para que naquele grande dia você não venha ouvir, nem eu nem você, da parte do Senhor, afastai-vos de mim, pois não te conheço. Né? E vai ser um dia de muita angústia, um dia de muita tribulação e tristeza. E assim, as pessoas estão realmente banalizando, mas o Senhor, ele não se deixa escarnecer. Vai chegar o dia que todos vamos prestar conta, né? Você pode estar fazendo e acontecendo e vendo que agora não está tendo, não está acontecendo nada e continua praticando, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que iremos prestar conta com Ele no dia do juízo. Então, não brinque de ser crente, não brinque com a palavra do Senhor, tenha reverência, peça direção nas suas orações, para que você venha ser sábia, para que você venha saber educar os seus filhos na presença do Senhor. Peça discernimento para que você não venha estar comendo todo tipo de alimento, para que você não esteja em igrejas que estão doentes, porque igreja doente gera membros doentes, pessoas doentes. E é o que mais tem hoje, gente. É muito triste. Pessoas fazendo da igreja boate, fazendo de igrejas centros que de Deus não tem nada, né? E eu sempre comento, falo com meu esposo,
Ele, fia, Deus está em todo lugar. Não. Nem todo lugar o Senhor habita. Porque ele não habita onde ele não tem liberdade, onde não tem santidade, onde não tem reverência com a sua palavra. Tem igrejas aí que Jesus já está no lado de fora há muito tempo. Muito tempo. Porque as pessoas preferiram deixar o Senhor no lado de fora. E a palavra do Senhor diz: bato a porta, aquele que abrir, eu entro. Então, tem pessoas que não escutam mais, não quer. Tem pessoas que verdadeiramente também não quer mais, sabe, mudar de vida, quer estar em Cristo, quer estar na igreja, na verdade, vivendo de qualquer jeito, e de qualquer jeito não tem como servir. Não tem como nós servirmos ao Senhor de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Então, essa é a palavra de hoje. Que venhamos buscar sabedoria, discernimento, né? Para que venhamos não só estar na igreja, mas estar alicerçado na palavra. Para que não venhamos ser enganados por falsos pastores, né? Que de pastores não tem nada. Eles estão fazendo comércio da palavra do Senhor. Estão fazendo igrejas de comércio, né, de empresas. Isso é triste, porque nós fomos comprados a preço de sangue. Jesus pagou por mim e pela tua vida um preço alto, altíssimo. E as pessoas estão pegando essa oportunidade e jogando fora. E vai chegar o dia que não vai mais haver essa oportunidade. Então, que venhamos pensar, refletir e mudar nosso comportamento. Também quero pedir perdão pela qualidade dos vídeos, pois não tenho nenhuma estrutura no momento, não tenho ninguém para editar os meus vídeos, não tenho materiais para que possam deixar o vídeo melhor, a imagem melhor. Como vocês podem ver, sou eu que seguro, o meu celular também não é muito bom, mas isso tudo é relevante. O que importa mesmo é o conteúdo que eu venho deixar para vocês, né? Se Deus permitir, for da vontade dele, eu vou estar melhorando, vou estar comprando um telefone melhor para ter mais qualidade. Mas é isso aí, pessoal. Não vá pela aparência, né? Porque tem muita gente hoje que só tem aparência. E, infelizmente, tem muitas pessoas que buscam a aparência. Mas não adianta você aparentar ser e não ser verdadeiramente. Porque você não tem que ser diante dos homens, você tem que ser diante de Deus. E isso é o que importa.